Olá, seja bem-vindo ao Conexão Sindistal. Estamos aqui iniciando mais esse episódio falando sobre segurança nas instalações prediais. Esse podcast ele é patrocinado pelas empresas associadas do Sindistal, que fazem parte do Conexão Gás, Conexão Solar e Conexão Mercado Livre. Nós estamos aqui recebendo com muita satisfação dois convidados que são associados do Sindistal e têm uma larga experiência no tema que nós vamos abordar aqui, que é o Fernando Carlos Cancela, da Cancela Engenharia, e o Luiz Marcel Campos Araújo, da DBM Engenharia. E nós vamos aqui começar a nossa conversa para trazer para você uma série de informações a respeito desse tema, que é um tema que nos traz alegria de poder comunicar com você, mas ao mesmo tempo um tema muito sério, que envolve muita responsabilidade e que nós queremos aqui destacar pontos de atenção para que todos nós, toda essa comunidade que usa as instalações e que também executa as instalações, possam ter atenção no seu dia a dia. Eu vou pedir para que cada um de vocês se apresente, Vou começar pelo Luiz Marcel, se apresente ao Conexão, e depois o Fernando Cancela. Bom, tudo bem, meu nome é Marcel, eu sou diretor da DBM Engenharia. A DBM é uma empresa que atua no mercado desde 1986. Nós estamos chegando agora com 37 anos de mercado. Eu acredito que sentado nessa mesa aqui, o meu amigo Fernando, são 70 anos de empresa. Acho que somos as duas empresas mais antigas no mercado de instalação do Rio de Janeiro. Nossa empresa é especializada justamente em instalações prediais de uma forma geral, elétrica, gás, hidráulica, telefonia, incêndio, ou seja, toda a infraestrutura de instalações prediais. Nos últimos anos também nós abrimos um departamento na área de eficiência energética, que envolve energia solar, mercado livre, ou seja, basicamente é uma empresa engenheirada de instalações. É isso. Fernando. Boa tarde ou bom dia, não sei qual é o horário. Bom dia ainda. Então, bom dia, meu nome é Fernando Carlos Cancela. Nós temos uma empresa que fez 70 anos no dia 21 de setembro. Uma empresa do mesmo porte da do Marcel, voltada para a área de instalações prediais basicamente, residenciais e comerciais. E temos uma atuação muito marcante no mercado porque é uma história muito longa, Por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque é uma oportunidade que nós vamos oferecer ao público de conhecer um pouquinho a origem desses serviços e conhecer também como usar com responsabilidade as instalações. Perfeito. As empresas de vocês têm experiências em diversos projetos, diversos projetos, importantes projetos, como Ilhapura, enfim, outras obras que foram executadas. E o tema que está sugerido para nós, que é a segurança nas instalações, ele passa por alguns pilares de construção, até para que as pessoas que estão ouvindo a gente possam entender. E para começar, eu queria que vocês falassem um pouco da relação que há entre as construtoras e as instaladoras. Isso é, por que as instaladoras existem dentro da cadeia da construção civil? Posso? Claro. Bom, esse assunto, Ademar, tem que ser dividido em dois temas, Um tema é a origem das instalações, que se faz exatamente nas obras. E o segundo tema é a responsabilidade do uso dessas instalações pelo usuário final, Aquele cara que compra o apartamento. Eu costumo dizer para o meu cliente o seguinte: eu não trabalho para ele, eu trabalho para o usuário final, para o cliente final dele, Essa relação nossa com as consultoras é muito difícil. Por quê? Porque as consultoras hoje exigem uma série de coisas que nem todas as empresas do nosso porte conseguem acompanhar. Então, muita gente, por exemplo, eu posso dar, não vou falar nome, mas posso citar uma obra grande na Barra que o cara construtor contratou uma instaladora e depois tirou ela da obra porque ela não tinha a documentação necessária para atender. Essa documentação envolve segurança de trabalho, documentação de pessoal, dos registros, etc. Durante a obra, a relação fica mais amena, porque aí é um assunto localizado que você vai tratando parte a parte,
Dentro de uma laje, você tem lá outros empreiteiros que estragam o teu serviço normalmente, né, Marcelo? Os caras entram com ferro, jogam em cima da tua instalação, outro vem bombear concreto, chuta a instalação, tira do lugar, sempre uma complicação. Mas você tem que estar pronto, né, para atender essas demandas. E assim vai. Uma obra muito complexa. Só para você ter uma ideia, eu diria o seguinte, eu estou fazendo um prédio de 346 apartamentos na Península. Essa obra deve ter pelo menos umas 50 mil conexões. Eu falo conexões assim, eu tenho um T, 3 conexões num T. Mais ou menos, né, Marcelo? Se não tiver mais. Claro. Você imagina a responsabilidade que nós temos, né, de executar essas obras que, do início ao fim, são invadidas por outros empreiteiros, né, de certa forma, o cara fura teu tubo sem querer, obviamente, mas sempre tem um acidente na obra assim, se você não estiver testando a obra. Então, a obra requer teste início, meio e fim. Quanto à nossa execução, nós temos que treinar nosso pessoal, meu pessoal é muito bem treinado para isso, e ter consciência da responsabilidade que ele tem no produto final que nós entregamos ao usuário. Porque essas instalações, em particular elétrica e gás, resultam sempre num acidente com sinistro de morte. Dificilmente um incêndio ou uma explosão de gás não vai cometer uma morte, né? Então, é muita responsabilidade que nós temos. Eu, sinceramente, eu tenho pelo menos umas 400 obras no meu nome, no meu CREA, no meu CAL. É difícil dormir com tranquilidade se você não tiver a certeza do que fez. Sim. Bom, eu acho que você não podia ter falado de uma forma mais clara. E eu entendo até o porquê que a maioria das construtoras no Rio de Janeiro, elas optam por contratar uma instaladora. Porque realmente necessita de uma expertise muito grande. É uma coisa que nossas empresas vêm adquirindo ao longo dos anos. Uhum. Não existe no mercado profissional de instalação à disposição, que você possa contratar, ou que a construtora possa contratar de uma hora para outra, ou até fazer o treinamento desse engenheiro para tocar com mão de obra própria as instalações prediais. Porque realmente exige muita expertise, são muitos anos de bagagem, de experiência, e além de tirar... De conhecimento, lógico, e além de tirar das costas da construtora, um dos itens que eu acredito que é um dos mais importantes na construção civil. Se nós formos pegar a construção civil, eu acho que tem 3 itens que são de vitais importâncias dentro da construção. 1, fundação. 2, estrutura. E o terceiro item mais importante, instalações. Esses 3 itens, quando dão um problema, realmente o problema acaba se tornando muito caro. Fundação, você imagina um prédio dar um problema de fundação horrível. Já passei por construtoras e que no meio do caminho descobriu-se problema de estrutura. Você fazer reforço estrutural é caríssimo. E instalações, não se fala. Isso normalmente o problema de instalação ele aparece na pior hora. É pós-entrega da obra. É insatisfação completa com a construtora, porque a responsabilidade é dela, serviço mal feito, tubulações vazando, risco de incêndio, tubulação de gás, e são muitas normas que o instalador tem que ter conhecimento. É norma de instalação de água fria, de água quente, de gás. Aí, ao mesmo tempo que você tem a ABNT de gás, você também tem que seguir o RIP da concessionária local. Você tem que seguir a NBR 5410 com relação às instalações elétricas, mas você tem o RECON da Light, que você também tem que seguir todos os padrões. E as NBRs que vêm se atualizando, se aprimorando com materiais entrando no mercado, os materiais novos, começou com o DR, o DPS vem sendo obrigatório, agora já vem o dispositivo de fuga de arco, que é um novo dispositivo que está para entrar. Ou seja, existe bastante expertise, bastante treinamento do pessoal, e eu acho que esse é o ponto-chave da importância da construtora contratar instaladoras de renome aqui do Sindistal, porque as instaladoras aqui, todas nossas do Sindistal, estão há bastante tempo no mercado. Então, foi falado... Deixa eu Opa, corroborar claro, um pouquinho, claro. já que nós estamos num bate-papo Claro. informal. Corroborar com o que o Marcel falou assim,
eu às vezes eu faço essa leitura e passo para quem trabalha comigo. Se você pegar uma caixa, pegar um animal doméstico qualquer, botar ali dentro e não fornecer água, não fornecer alimento, ele vai morrer. Sim. O prédio sem instalação não existe. É isso que dá vida a quem está ali dentro. O cara usa água, usa esgoto. E ele não, na maioria das vezes, ele não sabe a origem, ele não sabe nem o que ele está usando. Ele já aperta o interruptor, acendeu a luz, legal. Abriu a torneira, saiu água, legal. Abriu, estou usando gás, tudo bem. Mas ele não sabe a complexidade que se dá para chegar ali. Entendeu? E isso para a sociedade é muito importante você divulgar, como vocês estão fazendo. Aliás, eu parabenizo o Sindistal, parabenizo o meu vice-presidente aqui, o Evandro também, porque é uma iniciativa muito boa. Quando vi a primeira, eu falei, que ótima iniciativa de vocês. Tem que divulgar, tem que massificar. E essa oportunidade que vocês estão dando de a gente, a nossa experiência, falar com o mercado o que acontece dentro de uma obra e depois dela, muitas pós-obra é difícil também para nós, né, Marcelo? Exatamente, com certeza. É importantíssimo, entendeu? Sim. A gente, obviamente que isso tudo está debaixo desse guarda-chuva do cenário da segurança das instalações, mas o caminho que a gente está fazendo é como esse mercado funciona, né? Você falou da questão do cuidado na contratação, se decidiu por contratar uma instaladora. Uma instaladora, obviamente, ela vai ter que ter acesso aos projetos, às build, enfim, a identificação de todos os componentes, precificação, escolha de materiais, né? Ou refutar algum material que o próprio construtor está comprando por uma questão, às vezes, de preço, de qualidade inferior, que na hora que o instalador vai entrar dentro do processo, ele vai ter dificuldade, vai ter que ter alguns tipos de ajuste. E não entrando muito na parte de execução ainda, porque dela a gente vai abordar mais ali na frente, diretamente concatenada à segurança, mas um ponto que, pelo menos no Sindistal, durante alguns anos, nós discutimos muito, que é a questão do comissionamento da obra, né? A obra terminou, eu, instalador, quero ter certeza de que a minha entrega foi bem feita para receber não só o meu faturamento, mas principalmente para não receber depois a notícia do retrabalho de questões que aconteceram no pós-obra. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre o comissionamento, não só por conta da norma de desempenho, né, das instalações, mas por conta da efetividade mesmo do atendimento do contrato. Bom, eu acho que essa parte de comissionamento, ela, principalmente na parte hidráulica, na parte de gases, o nosso comissionamento ele é realizado full time. No início da obra, você já começa a fazer comissionamento. Cada banheiro que você entra, cada cozinha que você entra, você distribui as instalações dentro do ambiente. E a primeira coisa que você faz, antes de liberar, pelo menos essa deveria ser a boa prática de uma instaladora, ela, antes de liberar para o embolso, para o recobrimento da tubulação, faz os testes de estanqueidade, vê que está tudo certo, tudo ok, libera para o embolso e libera para o acabamento. Agora, isso quer dizer que o teste foi executado? De forma nenhuma. Ao longo da obra, à medida que vai aumentando, primeiro foi feito o teste do compartimento, ou do banheiro 1, do banheiro 2, do banheiro 3. Lá na frente o apartamento já vai ficando pronto, você começa a fazer o teste da instalação como um todo, de dentro, início, meio e fim. E as instalações da área comum. E no final você tem que executar esses testes de novo, porque nós já passamos expertise. Ou você está com a instalação toda pronta, toda testada, o cidadão vai colocar a cerâmica no banheiro. É para colocar a cerâmica no banheiro, para fazer o alinhamentozinho. Ele vai esticar uma linha, aí ele vai lá com um preguinho e estica ali, mas ficou tudo ótimo. Lá no final da obra você vai descobrir, vai fazer o teste de pressão, está vazando aqui, está vazando ali. Já tive obra na parte de gás, em que instalação correndo pelo contrapiso, toda testada, toda linda, toda bonitinha, em várias etapas da obra. Na última etapa da obra, já com cerâmica dentro do apartamento, que foi acompanhado, vem o cidadão para colocar a soleira das portas de entrada dos apartamentos. Como a soleira não dava, o que ele fez? Pegou a maquita, abriu uma cavidade, colocou a soleira deles.
Olha, nós tivemos 300 apartamentos que as tubulações todas entravam Cortou com a tudo. tubulação de gás cortado. E isso foi descoberto no final da obra, 45 dias para fazer a entrega, que foi justamente no comissionamento final do teste com a instalação pronta. Então, eu diria que comissionamento Início, meio e fim. é início, meio e fim. O tempo todo você tem que estar realizando comissionamento dentro da obra. O comissionamento evita acidente? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, é uma Comissionamento prática... que, inclusive, ela consta em todas as NBR. É. Então, você tem NBR de água fria, os testes que têm que ser feitos, de instalações elétricas, 5410, todos os comissionamentos, teste de isolamento das tubulações, você tem que usar principalmente os circuitos de entradas. E de aterramento. De aterramento, ou Odemar, seja, tudo. O importante é você, o início, meio e fim dele, é manter tudo sob carga. A gente testa e deixa sob carga. Se alguém furar durante o caminho, vai aparecer o vazamento. Você entendeu? Isso a gente está falando de água. Mas o gás também é importante que você teste e no final, o último teste final, que observa esse vazamento que o cara cortou lá, etc., aí que ele vai observar. Tá? É importante também dizer o seguinte, a Naturgy não liga sem testar. Então, para nós, é uma segurança que a Naturgy chega lá com o equipamento dela, testa, não tem vazamento, ela bota o medidor. Você entendeu? É uma segurança mais. É mais uma segurança. É, com certeza. Sim. Mas a coisa é feita assim, eu vou te dizer a laje, que eu comecei a comentar aqui, que o cara vai dar um tapa no teu tubo, tira ele do lugar, etc. Quando o cara desforma a laje, o primeiro passo teu é passar uma guia lá para ver se tem alguma coisa entupida. Por quê? Nós ainda estamos sob laje. Se você não fizer isso, quando for fazer a enfiação, você já está pintado às vezes, o prejuízo é muito maior, já está com piso em cima, você entendeu? Isso é comum? É, muito comum. É muito comum. Existem novos materiais, né, que hoje em dia já evita essas coisas. Existem uns materiais que eu não vou falar, obviamente. Sim. Mas já quando eles patrocinarem, né? Que tem mais resistência, a gente tem usado. Existem novos materiais realmente que estão ajudando muito. Mas é comum. É comum. Assim como é comum que ele falou, que o cara corta lá com a maquita, corta teu tubo e... É muita ação em cima das instalações. É muito empreiteiro agindo em cima das instalações. E como reconhecer a nível de contratação de uma empresa instaladora? Obviamente que aqui nós estamos falando sobre uma instaladora multidisciplinar, porque é a relação que existe da construção civil que levanta o prédio, vou colocar numa linguagem mais simples, né, para as empresas que vêm e equipam o prédio. Né? Obviamente que os sistemas mais falados são a elétrica, o gás, o hidrossanitário, né? Mas você tem também os sistemas complementares, sistema de incêndio, sistema de refrigeração, sistema de comunicação, telefonia, os outros sistemas. Dentro desse aspecto da segurança, né, das instalações, na opinião de vocês, quais são os sistemas mais impactantes, né, quanto à segurança e quais são eles? E por quê? Se puder dar algum exemplo. Elétrica e gás. Elétrica e gás. A hidráulica dá um prejuízo, o incêndio vaza dá um prejuízo, mas elétrica e gás mata. Se der um problema, mata. Então, no momento que o cara instalar um aquecedor, ele tem que ter consciência do seguinte: eu não posso fechar nenhum ambiente onde tem aparelho doméstico a gás. Eu tenho que ter uma ventilação fixa ali, tanto inferior como superior. Isso é norma e é segurança. Se o cara fechar aquilo ali e se der um vazamento, vai matar ele. Vai matar ele, vai matar quem está usando. Você entendeu? E a elétrica da mesma coisa. Vou dar um exemplo bem grosseiro. Os famosos Benjamin. O cara enfia aquilo numa tomada de 10 amperes, pega um Benjamin, espeta um monte de equipamento ali que dá 20 amperes e de repente ele pega fogo. E proporciona um incêndio, entendeu? Sim. Então, é elétrica e gás. A proteção deveria até atuar em algumas situações. Ela não identifica isso. Muitas das vezes ela até... não vai identificar. A proteção de surto não identifica surto isso. não vai identificar. Não. Você vai aumentando só de sobrecarga. A amperagem ali, vai esquentando a fiação e vai tacar fogo. E normalmente o que gera o incêndio não é nem o excesso de amperagem em cima. Porque se chegar numa corrente que você vai lá, ultrapasse o disjuntor em 20% ou 30% da capacidade nominal dele, ele vai levar algum tempo, sim, de acordo com a intensidade, ele vai levar algum tempo, vai desarmar pelo térmico. Mas normalmente esse arco, esse aquecimento, ele é por mau contato. E esses Benjamins são fora de norma. Isso não
moeda enorme. Então, aquele monte de tomada ligado no Benjamin que você compra ali na esquina, eles geram o devido do mau contato e começa a fazer aqueles micro-arcozinhos ali dentro, em que você, inclusive, coloca a mão na Você tomada. escuta até o barulhinho Até ali o barulhinho, já, você vê que acha, aquilo que começa música é a essa? gerar um aquecimento, mas não é nem pelo excesso de amperagem, é pelo mau contato, material de baixa qualidade, você não tem cobre fazendo contato elétrico com cobre. Normalmente esses Benjamin são latão de baixa latão, qualidade, ferro, seja lá o que for. Mas você me falou uma coisa que eu me lembrei lá em casa. Minha área de serviço é muito grande, eu tenho 3 tomadas de 20 amperes para espetar o ferro em qualquer uma bancada enorme. E tem uma de 10 amperes. A minha funcionária só usa o ferro na de 10 amperes. Acredito. Eu fui botei a tomada vermelha, botei aquelas vermelhinhas, e ela agora está usando certo. É informação e hábito, né? Informação e hábito. A pessoa que está usando tem que ter informação. E isso é importante aí. O Marcel, alguns anos atrás, ele desenvolveu um produto aqui no Sindustal que muito pouca gente usa, acho só eu que uso. É uma certificação de instalações. A gente já melhorou um pouco aquilo. Ele fez um relato de tudo que pode acontecer dentro do prédio e você certifica e entrega isso para o consultor e para o proprietário. O consultor raramente entrega isso para o proprietário. Exatamente. O que nós chamamos na época do sindical é o manual de uso, manutenção e operação das instalações do proprietário e manual de uso e manutenção e tal das áreas comuns da edificação do condomínio, que só envolve instalações. Só envolve instalações. Só envolve. É um guia para ele entender o que ele está recebendo e como aquilo deve ser conservado. Exatamente. Para manter o conforto de todas as instalações dele, equipamentos e como é que ele conserva. Exatamente. Nós precisamos voltar a divulgar esse... Eu acho só eu que uso. Não, eu também uso sempre na minha... O que me exime de qualquer responsabilidade jurídica futura que ultrapasse o que está determinado no manual. Porque a grande vantagem do manual é que ele, de forma clara, ele define quais são as responsabilidades e as obrigações do usuário e as nossas. Até onde vão a nossa responsabilidade e até onde a responsabilidade do usuário final. Esse é um documento entregue ou é um documento assinado? Ele é entregue oficialmente assinado. Então há um reconhecimento desse documento. O que nós já tivemos e que nós vamos tentar mudar isso, e até estamos criando um grupo de trabalho agora, em que nós fomos convidados do Sinduscom, que está querendo desenvolver esse manual dele, e a gente agregar a nossa experiência, que nós já desenvolvemos ele lá há 2, 3 anos atrás. E nós já tivemos obra que, felizmente, a gente desenvolve um manual com todas as datas de garantia, as certificações, as obrigações de ambas as partes. O que fala norma. E o cliente final, infelizmente, apesar de eu ser responsável, nós sermos responsáveis pela instalação do apartamento 206, foi a construtora que vendeu para o 206. Nós não temos acesso direto a ele, nem acho que devemos ter. Mas nós pegamos esse manual, entregamos na mão do construtor. Nós já tivemos construtora que ele pega aquele manual, senta em cima e guarda para ele e não repassa para o proprietário. Mas o nível de responsabilidade civil, se depois tem alguma demanda... Está tudo descrito no manual. Né? A instaladora fica protegida? Fica. Com esse manual, sim. Pelo menos o construtor assinou quem recebeu esse manual. E nesse manual, que nós elaboramos na época, está lá que ele tinha a obrigação de repassar isso ao consumidor final. O Marcelo esqueceu de falar porque ele também cita o período de manutenção de cada equipamento. Se não tem manutenção, por exemplo, uma bomba, ela tem que ter manutenção, tem que contar para uma empresa para isso, um elevador... Se não tem garantia. A bomba é um caso bem pertinente mesmo, né? Eu tive com uma empresa associada há algum tempo, só citando um exemplo, né? Num prédio na Barra da Tijuca, em que eram 8 prédios, na verdade, fazendo parte do condomínio, com bombas de 50 cavalos, com 40 anos de uso. Olha só. Que tinha passado por pelo menos, segundo o porteiro do prédio, né, que já está ali como servente desde a construção do prédio, que é bem típico, normalmente né? É isso que acontece. Ele disse, olha, Odemar, essa bomba que eu lembro já passou por umas 6 manutenções, né? E assim, tem uma oficina que atende todo mundo aqui, quer dizer, não se tem rastreio
né? Estamos falando de eficiência energética um Isso. pouco, mas faz parte da Faz, segurança com da certeza, instalação, né? certeza. Porque não se tem um rastreio de que tipo de manutenção, de bobinagem que foi feita, quanto se perdeu de rendimento daquela bomba. E para terminar esse exemplo, eles ainda estavam pensando em colocar um inversor de frequência naquela bomba para tentar economizar energia no 100%. bombeamento. Quer Sem dizer, motivo nenhum. tá arriscado ainda você queimar a Era bomba melhor ele ou pegar algo uma do bomba tipo. de 15 cavalos, botar lá e vai funcionar melhor que essa. Com o rendimento das bombas que se tem hoje no Hoje, mercado, com certeza. né, dos fabricantes aí já reconhecidos pelo mercado, enfim. Mas aproveitando esse gancho para ir um pouco nessa parte dos materiais, eu quero aproveitar para fazer essa voz aqui, já parabenizar o Cláudio Hermolin, do Sindustal, presidente do Sinduscom Rio, né, pelo Rio Summit, que foi tão bem conduzido junto com Marcelo Caiuca, né, o pessoal da Firjan. Foi um evento Vice-presidente, o importantíssimo também, do Sinduscom. Evento importantíssimo para a cadeia da construção civil no Rio de Janeiro, na semana passada, né? Foi um evento muito importante. A gente quer parabenizar o Cláudio, a direção do Sinduscom nessa condução, e dizer que o Sinduscom ele é um parceiro natural do Sindustal. E quando você fala dessa retomada do projeto do GT da Comate, né, que vai trabalhar a questão dos materiais e dos serviços, nessa parceria que foi remontada agora, a gente tem muita expectativa, como Sindustal, de retomar essa voz para a sociedade, mas de uma maneira com uma comunicação que funcione. Porque o que se tem, basicamente, da cultura é a seguinte: eu sou o novo proprietário, eu contratei o imóvel, eu quero a chave e quero usar e ter o conforto que me venderam, né? Mas quando eu compro um equipamento, fazendo um paralelo de equipamentos de uso, né? Você compra a televisão, você recebe o manual. Muita gente não lê. Antigamente o pessoal brincava assim: as pessoas só leem o manual para saber uma coisa, se é 110 ou 220. Hoje nem precisa, porque os equipamentos, a maior parte deles, já são bivolt. Mas todos sabem que para um equipamento existe um manual. As pessoas também precisam saber e enculturar que para serviço também tem entrega e também tem um manual para o bom uso da instalação. Então, essa retomada da parceria com o GT do Sinduscom, ele vai ser fantástico para a gente voltar a fazer uma comunicação mais robusta para o mercado, não para que o cliente final se sinta responsabilizado, porque isso provavelmente causaria, num primeiro momento, o mal-estar de saber: caramba, estão me passando uma coisa e eu ainda tenho que cuidar. Não é isso, né? Conservar, manter é uma responsabilidade. Patrimônio dele, ele tem que fazer patrimônio isso. dele. Ele faz isso com o teu carro, perfeito. então faz com o imóvel. Ele tem que perceber isso. A grande vantagem, a gente está falando, é importante você, o usuário que compra o imóvel, que compra e espera um retorno desse imóvel. Sim. Então, tem uma coisa que é muito importante, que faz parte das NRs, que se chama vida útil. Sim. E é exatamente esse nome que está dentro das NRs. Toda coisa que é construída tem uma vida útil. Então, você quando constrói um prédio, um apartamento, dependendo do tipo dele, você faz uma previsão da vida útil desse imóvel. Agora, esta vida útil, ela é fixa? Não. Ela é variável. Ela vai depender de como você trata esse seu bem. A vida útil dele, a construtora dá uma vida útil para aquele empreendimento de 30 anos. Desde que, é isso que consta no manual do proprietário, determinadas regras venham a ser seguidas. Todas aquelas. Exemplo, a fachada do prédio, ela tem vida útil de 30 anos. Desde que a cada 3 anos, o condomínio vá lá e repinte o prédio. Porque a pintura de um prédio, ou quando o prédio, é lógico, ele não tem revestimento, ela só não tem uma finalidade estética, ela tem uma finalidade a nível de impermeabilização, a nível de manter a estrutura que está por trás das paredes do prédio. O síndico está lá com o manual do proprietário, tá, o manual das áreas de uso comum.
passa 5 anos, não faz nenhuma intervenção, e depois disso vem Vai dizer que está reclamar. tudo caindo, reclamando. Então é muito importante o manual de uso e operação que determina essa gente. Uma coisa que no nosso manual que a gente criou, que é muito importante, que eu acho que isso é uma mudança de paradigma total das instalações, é que a visão que nós demos lá atrás sobre ele é a mesma visão do bem, como você falou, da televisão, do carro, nesse aspecto. E a garantia é condicionada a isso. Porque quando você compra um carro, você tem garantia, hoje em dia você tem carro com garantia de 5 anos. Ele tem garantia de 5 anos. Desde que você faça as manutenções periódicas e obrigatórias. Se você não fizer as manutenções periódicas e obrigatórias com a autorizada que te vendeu o carro, que tem toda a expertise, você vai perder aquela garantia. E elas não são de graça, elas são pagas. Então, a mesma coisa acontece com instalações prediais. Você entrega a instalação, você tem aquele período básico. Olha, você tem 1 ano de garantia das instalações quanto a defeitos iniciais. Mas sua garantia das instalações elétricas, elas poderão ir até 5 anos, desde que você faça manutenções periódicas anuais, em que a nossa equipe vai dentro da sua instalação, vai verificar com aparelho termográfico se não tem nenhum sobreaquecimento no disjuntor, se não tem nenhum mau contato, se não tem nenhum mau contato em tomada, dá um reaperto geral. Porque a instalação elétrica, com o passar do tempo, naturalmente ela dá mau contato. O fio aquece que você usa, ele esfria quando está desligado. Esse trabalho de dilatação, quando você começa a gerar folgas e começa a gerar problema. Obrigatoriamente, você tem que fazer manutenção. Mas você não acha que ainda tem muito, vocês não acham que ainda tem muito aquela cultura? Você deu o exemplo de fachada, eu quero ir dali, né? Quando você faz a revisão do carro, você não escolhe qual revisão você vai fazer. O fabricante, vem dizendo qual ele te orienta o que é importante naquela quilometragem de ser observado. No primeiro momento é só óleo e água, em outros momentos vão sendo incluídos freios, e por aí vai, corrente e vai. Menos os carros elétricos, né, que agora estão chegando aí, que é outra tecnologia, mas que também tem esses seus pontos de revisão. Quando nós vamos para esse inventário predial, existe algo que já é histórico, de que as pessoas conseguem sempre observar a necessidade dessas revisões quando se trata daquilo que os olhos veem. Fachada, pontos que alguém, ou os moradores, ou o próprio síndico, passa e vê, eu preciso tomar providência a respeito disso. No nosso caso, a maior parte das intervenções das instalações, elas não estão visíveis, elas estão internalizadas, né? Esse olhar, ele continua? Isso está mudando? Não. Eu diria a você o seguinte: instalação só é observada quando dá problema. Enquanto ela estiver sendo usada sem problema, sem nenhuma confusão, uma luz que apaga, um entupimento, um vazamento de gás, ninguém olha para ela. A grande vantagem desse manual que foi elaborado... Eu citar isso. Que nós normatizamos e direcionamos o cara para fazer suas manutenções periódicas nos pontos chaves das instalações. Isso está escrito lá. Porque a própria norma como um todo de construção civil, ela diz que é obrigação, está lá do construtor, no caso nós instalador, de fazer um plano de manutenção preventivo inicial para ser entregue ao proprietário. Então, nesse plano de manutenção preventivo inicial, ele consta quais são os pontos-chave, quais são os itens que deverão ser observados e a periodicidade dessa manutenção. Ponto a ponto. Ponto a ponto. Então, por isso que nós desenvolvemos esse manual das instalações prediais, em que define exatamente em elétrica, cada item na instalação hidráulica. Olha, nós recomendamos limpeza das caixas de gordura a cada 6 meses. Tem todo um plano de manutenção e prevenção pronto, que é entregue tanto ao proprietário
final da unidade, digamos assim, do apartamento, que ele é mais simples, é lógico, são menos itens a ser observado, e o plano de manutenção das áreas comuns que é entregue ao síndico, em que envolve todas as instalações e todas as metas e os planos a serem De modo cumpridos. descritivo. De modo Descreve ponto a ponto. Muito legal. E muito claro dizendo que, se aquilo ali não for seguido, não for comprovadamente através de ensaios, de relatórios, que aquilo foi feito, automaticamente se perde a garantia. Porque nem todas as manutenções que envolvem instalações, nesse manual, obrigatoriamente, não tem que ser feita pelo instalador. Como, por exemplo, limpeza das caixas de gordura, limpezas de sifão da área comum. Isso pode ser realizado pela própria equipe de manutenção do prédio e deve ser seguida aquela rotina. E se ele não comprovar que fez, porque você não faz limpeza da caixa de gordura, aquelas caixas de gordura começam a encher de material e hoje em dia a maioria dos prédios, a caixa de gordura, elas estão no limite de propriedade do terreno e a calçada. Mas o prédio todo, ele tem garagem, tem subsolo. Então as instalações estão todas passando pelo teto. Não. Estão todas passando pelo teto da garagem, pelo teto do subsolo. O acúmulo de gordura, a caixa de gordura não é limpa, aquela gordura vai entrando por dentro da tubulação, vai incrustando, vai entupindo tudo, e lá no final, passam 5, 6 anos, olha, a instaladora está tudo entupido aqui, está tudo vazando, está tudo... Olha Esse aqui. É um tema muito interessante. Mas a resposta para isso já existe há muito tempo, né? São 2 letras, chamada UE. UE. O demais tema muito interessante. Está dentro do manual. Porque a gente está muito buscando a importante. conscientização daquele cara que compra apartamento e usa. Né? Assim como um carro, né? Você tem que fazer para manutenção. Então o cara tem que estar consciente para poder saber que ele tem um bem dele, que ele tem que manter aquele bem, mas tem que observar as normas técnicas que estão envolvidas nesse processo. Entendeu? Tudo tem norma técnica. Tudo ali tem norma técnica. O cara tem que conhecer isso, de uma forma ou de outra. Assim, o usuário final acaba não conhecendo a norma técnica. Não, ele então não conhece. O guia acaba sendo um bom instrumento de comunicação para elevar o nível de consciência, né, de alguém que comprou o bem, adquiriu o bem, está responsável por um bem. E aí entra um outro elemento que, de uma maneira talvez direta ou indireta, participa desse tema, que são as seguradoras. Antes de você entrar nesse assunto, Sim. me vem uma coisa aqui à cabeça, que é o nosso dia a dia, e que é super importante ver sobre o tema. Você acaba de entregar uma unidade para o proprietário lá, a construtora acaba de entregar. A última que nós entregamos, 640 apartamentos. Desses 640 apartamentos, vocês acreditam que 300 deles, os proprietários jogaram abaixo e refizeram o apartamento inteiro? É uma rotina no Rio de Janeiro. O proprietário recebe o apartamento, contrata um arquiteto, e aí quebra o apartamento inteiro e vai trocar todos os revestimentos do banheiro, da cozinha, o piso e tudo mais. E, lembrando, hoje, o revestimento do piso, o revestimento das paredes, hoje nós temos norma de desempenho também, que o construtor, quando constrói, ele tem que seguir a norma de desempenho, que determina o nível de barulho que passa do apartamento de baixo para o apartamento de cima. Acústica e interiorizzação. Acústica com relação a paredes contíguas, tanto dentro da mesma unidade, quanto para a unidade do vizinho. E a partir do momento que você troca aquele revestimento, porque você acha lindo e tudo mais, você, pode estar fugindo da norma de desempenho. 2, a importância desse manual nosso de instalações. Ele pode contratar a instaladora que fez todas as instalações para ele e manter a garantia, pode fazer a obra, desde que contrate a instaladora. Agora, o que ele não pode fazer é quebrar o apartamento todo, muda a instalação elétrica inteira,
Nós, da DBM Engenharia, a Cancela eu sei que usa essa prática também, nós não entregamos o quadro elétrico sempre com um lacre. Ele é lacrado como aquele lacrezinho que você usa no computador para permitir que o proprietário, se ele abrir aquele lacre, ele perde a garantia. Mas o proprietário, pena, às vezes não tem essa conscientização. Ele abre tudo, muda Marcelo, ele tudo. pensa assim, é meu, eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu quero. E alguns dos acidentes, pelo menos os que foram mais midiáticos, eles de alguma maneira, seja pelo gás, seja pela elétrica, eles vão estar associados a esse tipo de alteração. Essa intervenção. A pessoa mudou uma parede, achou porque, com todo respeito, era um profissional de alguma área, né, e quis fazer uma mudança de aquecedor ou mudança ele faz uma intervenção inadequada, né, pronto. Não deu certo. Não deu Né? certo. Nesses casos, infelizmente, né, muitas das vezes até as políticas elas são criadas em função desses casos que são mais proeminentes na mídia. Mas são coisas e coisas que acontecem no dia a dia, como você bem falou, e que vão ali, da mesma maneira que numa pirâmide do acidente, começando aqui na base com quase acidentes, até que, vez por outra, explode uma situação mais grave. Você sabe o que tem acontecido comumente, Valdemar? Hoje em dia os prédios têm sempre a cozinha voltada para a sala, integrada, não sei o que, e a área de serviço voltada para a varanda. O aquecedor fica em cima do tanque normalmente. Despeja lá na fachada, tudo bem. O gás carbônico vai embora lá na fachada. Só que o gás continua dentro da casa. É o que o cara faz? Ele vai e fecha a cozinha. Ah, tá ventando na minha cozinha? Fecha a cozinha. Ele acaba com a garantia que o cara tem de uma circulação de ar, de uma renovação de ar. Então, quando dá um vazamento no aquecedor desse, ou num fogão até, uma boca de fogão, é normal você abrir, às vezes não acendeu, você não viu a chama acesa, vai matar um. Então, essas intervenções estão comumente acontecendo. Eu já fui atender várias vezes apartamentos com problemas desses. Ele te indica, isso você não podia fazer. Sim. Ah, mas o apartamento é meu. Amigo, o apartamento é teu, a segurança também é tua, tua família está aí também. Mas você não poderia fazer. Você quer fazer obra? Contrate um instalador, ou contrate, se você quer a garantia. Se nós te damos uma garantia, um certificado de garantia, dizendo quais são as regras, você quer fazer obra, no mínimo chame a instaladora que fez e peça o preço a ela, porque ela vai manter a garantia e a qualidade das instalações que fez. Marcel, contrata um profissional responsável, que tenha CREA, que tenha CAL, que conheça o que está fazendo e consulte o nosso manual. Sim, mas com certeza, a partir do momento que você entra na unidade e faz uma obra numa unidade que foi entregue, você perde a nossa garantia. Quem estiver fazendo a outra obra que dê. Porque você entenda só o seguinte, a garantia, esse manual é muito importante por causa disso, porque ele define uma série de conceitos em que o proprietário passa a assumir. Porque você entende o seguinte, estamos falando de instalação hidráulica, você vai lá e vai fazer a obra na sua unidade. Você automaticamente, se você quebrar aquelas instalações, eu comprovar que você foi lá na parede, começou a quebrar tudo e trocou todas as suas instalações hidráulicas, você além de perder a garantia das suas instalações, você vai passar a ser responsável pelo vazamento das instalações hidráulicas do seu vizinho que está na parede em anexo. Porque nós temos que entender que tubulação não foi feita para aguentar vibração. Então você tem o seu banheiro encostado no banheiro do vizinho, a sua tubulação está passando do lado. Você vai lá de qualquer jeito, mete marreta, quebra tudo e troca as suas instalações. Você vibrou as instalações do seu vizinho, que começaram a dar vazamento, que vai dar infiltração e vai dar prejuízo. E aí vão acionar a instaladora que executou a instalação, o coitado do vizinho não tem nada a ver com a história. Ele vai chegar lá, olha, minha instalação passou a dar defeito, eu vou lá, vou constatar, realmente está dando. Peraí, foi feito teste de tanqueidade. O vizinho do lado fez obra? Fez, ele quebrou o apartamento todo. Então, olha só, infelizmente consta no manual do proprietário, vai pedir para o seu vizinho te ressarcir, porque é uma coisa correta. Não é? A gente tem que entender que isso acontece. Então, eu queria trazer para esse lugar, que faz parte dessa questão da segurança, a seguradora. O que a seguradora enxerga disso hoje? Ou não enxerga? Ela só faz ali, faz o papel dela, recebe ali o contrato ou a documentação do proprietário, faz o seguro do imóvel, mas muitas das vezes, na hora que o sinistro ele acontece e quando a seguradora chega mais perto, identifica que houve uma alteração
no projeto inicial ou algum desvio de retrofit, né, ela não paga o seguro ou glosa o seguro. Né? Qual a importância, no olhar de vocês, da seguradora junto a essa parte das instalações? Demal, o seguro é feito sempre com vistas às instalações de prevenção contra incêndio, rota de fuga, é isso que eles veem lá mais. Né? Eles não vão nas minúcias. Né? Então, quando ocorre um sinistro, teve a vistoria prévia, ocorre um sinistro, toda essa vistoria prévia foi fotografada, tem relatório, tem etc. Se houver uma mudança uma alteração qualquer nas instalações, obviamente o cara não vai querer pagar. Né? Sim. A responsabilidade passa a ser somente do condomínio. Então é importante que, no momento que a seguradora fizer a sua vistoria final e relatar, etc., o proprietário confira o que está sendo feito e brigue para não mudar essas condições. Por que eu estou trazendo esse assunto? Que muitas das vezes as pessoas fazem o seguro e acham que o seguro ele vai cobrir qualquer coisa que acontecer ali, mesmo alterando não cobre. E isso, segundo duas corretoras que a gente conversou recentemente, acontece constantemente. Eu vou te dar vou te dar um exemplo do carro, mais uma vez, que a gente puxa sempre esse exemplo do carro. Hoje a seguradora faz o seguro assim. O seguro é o nome da minha esposa. Quem é a motorista principal? É ela. Legal. Se eu bater com o carro, é capaz dele não pagar. Embora eu tenha habilitação e tudo. Porque eu não sou motorista principal. Então eles buscam fidelizar o máximo possível o que eles estão segurando. Dentro da concorrência do prêmio entre as próprias entidades, eles têm que aprofundar mais, né, o nível, tudo vai estar ligado ao mesmo ponto. A identificação do risco e controle do risco. Então, se eu sou capaz de chegar mais próximo da mitigação do risco, eu consigo fazer um prêmio melhor. Se eu não consigo, o prêmio ele acaba ficando maior. Imagina a complexidade do seguro predial. É muito complicado. E quanto mais antigo o prédio, pior esse seguro, né? A experiência que eu tenho nessa área, agora vamos fugir de tudo, como síndico, é que a seguradora não liga muito para isso, não. A seguradora quer... Eu já fui síndico algumas vezes, agora... assim, eu consigo pegar a administradora de bens, ela manda uma proposta de seguro e ninguém visita o prédio nem nada pelo preço, tamanho na unidade. Olha, o seguro é esse, seguro da unidade da área comum X. Eu não lembro de nenhum momento uma seguradora ter ido lá para fazer uma vistoria do prédio como um todo para poder maximizar o seguro. Olha, o seu prédio, todas as instalações batem, então o grau de risco meu é menor, eu vou para... Se você está na faixa mínima, como os carros hoje, como você bem disse, o seguro de carro hoje já vai para essa faixa. Até o seguro na indústria é mais detalhado. Exatamente, né? Mas nas instalações prediais ele está muito aberto. Eu não sei se no momento, porque são poucos sinistros, graças a Deus, que acontece na cidade do Rio de Janeiro, mas se no momento sinistro, que o prédio pega fogo e tal, o grau de dificuldade, que aí sim talvez eles façam para poder indenizar os usuários. Mas no momento da contratação, eu não consigo ver... Todas elas que eu participei teve vistoria, sim. Teve vistoria? Que bom. Eu não diria sorte, não. Eu diria que seria uma obrigação da seguradora. Eu só coloco isso como uma oportunidade de diálogo. Porque eles fazem parte de ir lá fazer uma vistoria completa das instalações, olhar e ver, porque eu acho que isso é fundamental. Bom, gente, a conversa está ótima. A gente vai começar agora a caminhar para o nosso encerramento desse episódio. E eu queria ter duas falas de vocês dentro do aspecto de uma instaladora voltada à parte predial. Uma é a percepção de vocês, como é que está o cenário, o mercado das instaladoras no estado do Rio de Janeiro. Depois de tudo que a gente viveu a partir de 2015 e da Covid, como é que está a sensação de vocês em relação ao mercado para instaladoras? Oportunidade existe, tá? Continua, não está massificado, mas ainda tem muita obra para ser feita, tem novos consultores no mercado também, tem gente vindo de fora, de Minas, de São Paulo, tem muita oportunidade. O importante, eu acho que para o instalador, no meu caso, vou falar agora de mim só, a referência vai ser a Cancela, o importante é escolher o seu cliente. Nós já chegamos a um nível hoje que eu escolho o cliente realmente, né?
E como é que eu escolho esse cliente? É a fidelidade dele, pagamento em dia, como funciona a empresa dele, como é que ele toca a obra, isso tudo é muito importante. Entendeu? Então, a oportunidade existe, tem muita obra, tem muita gente para trabalhar aí. Perfeito. Marcel, quer complementar? Eu acho assim que o estado do Rio está vivendo um momento difícil em relação ao que nós vivemos até a Olimpíada. Ele foi um boom, né? Foi um boom, mas nós estamos, eu digamos assim, subindo um degrauzinho de cada vez na retomada da construção civil. Na recuperação. Eu acho que esse evento que acabou de ser feito lá, o Rio Construção Summit, foi um marco. Eu acho que espero que venha a ser uma retomada. Colocou um holofote mesmo. Um holofote que nós precisamos aqui no Rio de Janeiro. Nós fizemos uma visita ao Ceará, no Sind Energia lá, e pudemos observar a pujança da construção civil no Ceará em relação ao Rio de Janeiro. O segmento é muito grande, o Rio de Janeiro realmente... O Rio de Janeiro realmente está um pouco parado, está bastante parado. Nós vemos obra, mas a maioria são obras populares, Minha Casa Minha Vida, alguma coisa. Um modelo de construção que tinha praticamente sumido no nosso mercado, que era aqueles prédiozinhos de 3 andares, a construtora pequena, fazendo aqueles prédios lá no Recreio, Bar, voltou a ser o top, porque grandes obras mesmo no Rio, nós estamos com um pouco de deficiência. Mas a nossa visão é mais ou menos igual a dele. Estou falando do mercado como um todo, mas que existe mercado hoje para o instalador, existe. É importante essa relação instalador-construtora. Hoje também nós podemos escolher a construtora que nós pretendemos, porque fundamentalmente nós vamos ser responsabilizados por aquele empreendimento lá no final. E é um trabalho que ele é muito unido, construtor e instalador. O primeiro a entrar dentro da obra, junto com a construtora, é o instalador. Já lá na fundação, nós estamos, e é o último a sair, e é o que mais permanece. Então tem que ter um casamento, uma troca de afinidade, você tem que ter uma parceria. Eu acho que essa parceria, uma vez desenvolvida, ela tem que ser mantida. Então você tem que dar prioridade hoje para quem? Para os seus parceiros. É um vínculo de confiança. Né? É um vínculo de confiança. Eu acho que isso é fundamental. Bacana. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem pensando no seguinte cenário, que boa parte das pessoas que vão nos assistir podem estar pensando assim, caramba, eu quero ser uma instaladora. Quero ser uma empresa instaladora. E vocês têm uma trajetória longa, mas começaram em algum momento, ou por sucessão, ou por criação, né? E aí eu queria provocar vocês, nada disso aqui, fiquem sabendo vocês, nada disso aqui é combinado, não, a gente vai evoluindo aqui. Né? Eu queria que vocês deixassem, dentro do legado que vocês construíram, uma mensagem para esses profissionais que estão ou começando agora ou pensando em começar na área das instalações. Estudem bastante, se dediquem, subam degrau a degrau. Não tentem ser grandes de uma única vez. Tem que começar pequenininho e subir, para chegar a um patamar aceitável aí no mercado. Tá? Mas, fundamentalmente, se dediquem. A vida de trabalho enorme que nós tivemos é muito difícil, é um exercício de uma profissão difícil. Né? São muitos envolvimentos, muitas coisas periféricas em volta de nós. Mas, no final das contas, é prazeroso, porque você sabe o que você está dando para o cliente final. A cancela, o que vale para mim, é o que eu dou ao cliente final. O cliente final é aquele que comprou o apartamento e está satisfeito lá dentro. Entendeu? É prazeroso. Não se ganha muito dinheiro, né, Marcelo? O dinheiro a gente não consegue ganhar muito, não. Mas os riscos são muito grandes. Mas os riscos são muito grandes, realmente. É muita coisa envolvendo. Entendeu? Verdade. Então, eu diria isso. Se dedique, trabalhe, estude e vá devagarzinho. Faça parte de rede. Sim, eu diria. Venha para o Sindistal. Eu diria que mais importante hoje é um bom momento. Por que eu digo que é um bom momento? Diante do que o Fernando falou, você tem que começar de baixo. É isso. Você tem que começar pequeno, porque você tem muita bagagem a ser aprendida.
Então, se você já trabalhou com instalações, acho que isso é fundamental, você tem que ter, a origem, né? a origem. É um momento de se botar uma pequena instaladora, por quê? Porque nesse momento as maiores obras no Rio são obras pequenas. Isso. Você tem obras pequenas, é o momento da pequena entrar. Nós tivemos o que era perto da Olimpíada, que não era um momento propício, porque, número um, não tinha mão de obra no mercado, estava um boom danado, então quem queria começar não conseguia mão de obra, e todas as obras eram muito grandes, em que o pequeno não vai ter condição de começar. O momento é agora. Inclusive, nós se consorciamos para fazer obras. Eram muitas obras. Isso é muito bacana. Você conseguir... Depois fiz um consórcio com as outras duas instaladoras. Isso é muito bacana e acontece muito aqui no Sindistal, em diversos segmentos aqui, né, das empresas não se olharem só como concorrente, mas como colaboradoras também. Demar, isso aqui, agora eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, mas vou fazer. Isso aqui foi plantado por mim aqui dentro. Eu, quando conheci o Sindistal, existia uma concorrência enorme entre as instaladoras, os caras não se falavam, etc. Eu quebrei isso. Os construtores olhavam para a gente e achavam que a gente não podia se falar. Uma vez um consultor me encontrou conversando com a Lefebvre, com o Pires e mais um, não me lembro a empresa, era a Enei. Num restaurante, o cara passou e veio, vocês estão fazendo o que aí? Rapaz, nós somos profissionais, estamos no mesmo segmento, estamos discutindo assunto que é relevante no nosso segmento, qual é o teu problema? Isso foi plantado por mim. Hoje, esse reconhecimento é feito pelo mercado assim, os instaladores têm que se falar, os construtores têm que se falar, porque as dores são comuns. As boas práticas devem ser compartilhadas. Hoje eu diria que é uma visão da Feijão, da federação. Nós, inclusive, temos um grupo setorial construção civil, que nesse grupo hoje sentamos na mesa toda a cadeia produtiva da construção civil. Pessoal de bloco cerâmico, bloco de concreto, instaladora, pintura, cimento, todas as construtoras. Os Sinduscons, porque diferentemente do Sindistal, que o Sindistal é um sindicato patronal a nível de base estadual. Os Sinduscons não, eles são regionais. Então nós temos Sinduscon Rio, Sinduscon Sul Fluminense, Sinduscon Volta Redonda. E nessa mesa nós todos nos reunimos e tentamos fomentar a indústria da construção civil para tentar alavancar o nosso estado e fazer ele virar um concorrência aí, não tem concorrência. Não existe, são parcerias, o mercado é muito grande, ele cabe todo mundo, é aquilo que o Fernando falou, hoje nós nos podemos, acho que você opta por escolher o seu parceiro, aquele que tem mais afinidade com você, aquele que no momento difícil esteve do seu lado, ou aquele que no momento que o seu consultor estava passando por dificuldade, você estava lá, dando o apoio dele. Isso é uma parceria que vai ao longo da vida. E essa conversa envolve boas práticas. Claro. Marcelo, como é que você faz isso aí? Pô, legal. Cancela, como é que tu faz isso aí? Eu faço assim, pô, gostei, vou fazer também. Você entendeu? Sem imaginar que existe uma concorrência ali predatória, nada disso. A ideia não é essa. São coisas completamente diferentes, são trocas de expertise, troca de experiência, bons procedimentos. Olha que legal aquele procedimento. Vem cá, olha lá. Como é que aquele bombeiro faz aquele teste? Olha só que simplicidade. E eu estava fazendo. Como é que funciona? Como é que funciona? Peraí, vamos criar. A gente cria isso dentro das boas práticas, divulga isso para todas as instaladoras. Tá isso mesmo. No patamar. Assim que a gente avança. Que o avanço é esse. Está sempre nós avançamos. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela tua participação em assistir aqui com a gente essa troca incrível aqui de conhecimento, de experiência. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube, participem dos nossos podcasts. Nós queremos levar informações com qualidade para vocês. Tenha certeza que essas informações normalmente você não tem nem na formação de uma escola técnica, nem de uma universidade, mas acontece na universidade da vida, né? E dos profissionais que se engajam nesse tipo de atividade. Então, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.